Vejam só, aqui o rabino do Rabad, Emmanuel Chorret, ele está dizendo que as mesmas condições espirituais que fizeram com que Israel saísse do Egito, ou seja, fortaleza, força interior, emuná, fé e Meserat Nefesh, autossacrifício, as mesmas condições espirituais que levaram Israel a sair do Egito, elas vão se repetir para trazer Mashiach, para trazer a era messiânica. E nós vamos estudar um pouco desses elementos que ele falou. A primeira condição que ele fala é fortaleza, força interior. Ou seja, Israel no Egito teve fortaleza, força interior, e nós precisamos dessa força interior para trazermos a era messiânica. E aí vem a pergunta: será que estamos em fortaleza? Será que somos fortes? O que significa ser forte? O que significa força interior? O que significa você ser forte? Vejam só, Pirkei Avot 4:1, Pirkei Avot 4:1 diz assim: quem é forte? É uma pergunta. Quem é forte? E aí vem a resposta: forte é aquele que domina a sua má inclinação, o seu Yetzer Hará. Então vejam só, uma das condições para a era messiânica é ter força. E o Pirkei Avot fala: o quem é forte? Forte é aquele que domina a sua inclinação para o mal, é quem domina Yetzer Hará. Então vejam, cada um de nós possui uma fraqueza pessoal, já que os seres humanos são diferentes. Cada um possui o seu próprio espinho na carne. Porém, todos nós temos que dominar a nossa inclinação para o mal. Isto é a pessoa verdadeiramente o quê? Forte. Quem consegue controlar o seu mau impulso, controlar Yetzer Hará? Infelizmente, existem muitas pessoas que se especializaram em controlar Yetzer Hará dos outros. A pessoa é especialista em olhar a fraqueza dos outros e controlar. Mas isso não significa ser forte. Forte é aquele que conseguiu dominar o seu próprio mau instinto. Tzadik, justo, é aquele que consegue subjugar os seus desejos, ainda que a sua vontade pessoal seja até usada por Yetzer Hará para tentar fazer com que você faça algo que transgrida a vontade de Hashem. Às vezes nossa Yetzer Hará vai tentar manipular a nossa vontade será de fazer algo mal, mas nós temos que controlar. Como ensinou Yeshua, que não seja feita a minha vontade, porque Yetzer Hará tenta alimentar a nossa vontade, que seja feita não a minha, mas que seja feita a tua vontade. E uma coisa que nós devemos ter cuidado: quando buscamos uma fortaleza, que significa forte é aquele que controla inclinação para o mal, Pirkei Avot 4:1, uma das coisas que nós devemos tomar cuidado é o seguinte: nós não podemos nos acostumar com o pecado, porque há pessoas que às vezes cometem um pecado pela primeira vez, e aí ela se sente culpada, ela se sente triste, ela se sente mal porque ela pecou. E aí ela vai e termina cometendo aquele mesmo pecado de novo. E aí Yetzer Hará fala para ela: viu? Você pecou uma vez, duas, três, não aconteceu nada com você. Você não sofreu prejuízo nenhum. Então Yetzer Hará age de uma forma tão maligna que ela vai te convencer que você fez uma vez, não aconteceu nada, duas, três, você começa a se acostumar e depois você já se torna subjugado, escravizado pelo pecado. Isso é uma estratégia de Sitra Achra. Sitra Achra significa literalmente o outro lado. É uma alusão cabalística às forças das trevas, o outro lado, um lado maligno. Então vejam só,
nós temos que estar cientes que nós estamos todos os dias travando uma guerra contra Yetzer Hará, contra a inclinação para o mal. O Talmud está recheado de passagens falando dessa guerra. Por exemplo, Berachot 5a, Berachot 60b, Eruvim 19a, Yomá 69b, etc, etc. Há na literatura rabínica um pensamento em que nós estamos travando uma contínua guerra contra Yetzer Hará. E nessa linha rabínica, o Rabino Shaul, em Gálatas 5,17, ele fala que a carne deseja uma coisa que é oposta ao Espírito, e o Espírito deseja uma coisa que é oposta à carne. E ele diz, estes dois se opõem um ao outro, e que você não faça aquilo que você deseja. Por quê? Porque aquele sabe que Yetzer Hará vai dominar o teu desejo e vai te enganar, fingindo que aquilo ali é algo bom para você fazer. Essa luta da carne contra o espírito, ela é constante, não só na Brit Hadashah, mas eu fiz alusão a alguns textos do Talmud, mas, por exemplo, no Tânia, que é a obra magna do Rabino Shneur Zalman de Liad, o fundador do Chabad, ele fala que, tal como um rei luta contra um outro rei, travando uma guerra para conquistar um território, tal como um rei luta contra um outro para conquistar um território, ele diz que o ser humano possui uma alma divina e uma alma animal. E a alma divina e a alma animal são como esses reis criando uma batalha contra o seu corpo, contra os seus membros. Aqui, o que Shaul fala, carne e espírito, o espírito ele fala alma divina e a carne essa alma animal, ou seja, instintos que nós temos que ficam batalhando. Nós não podemos nos esquecer que precisamos fazer teshuvá, precisamos retornar a Hashem e precisamos fazer e vencer esta guerra. Por quê? Porque a condição para retorno de Mashiach é a teshuvá. A condição para Mashiach retornar é vencermos esta guerra e ajudarmos que outras pessoas também vençam esta guerra. Isso é tão claro que em Masei Ashelirim, no livro de Atos, capítulo 3, verso 19, Keifá disse: arrependei-vos. Arrependei-vos significa façam teshuvá, fazei teshuvá. Arrependei-vos, ou seja, fazei teshuvá, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então ele está dizendo que uma condição para que os nossos pecados sejam apagados é a teshuvá, é o retorno, é uma conversão completa. E se nós, como Talmidim de Yeshua, se nós não fizermos às vezes uma teshuvá, um retorno completo, como nós traremos a era messiânica? Pois eu repito, a condição para a era messiânica é a teshuvá. O Talmud em Sanhedrin 97b diz assim: todas as datas predestinadas para a redenção já passaram, e o assunto agora depende apenas do arrependimento, da teshuvá. Muita gente às vezes não entende, porque Yeshua demora a voltar, demora. Ele está demorando a voltar porque Israel precisa fazer teshuvá. Mas para Israel fazer teshuvá, os seus discípulos também precisam fazer teshuvá para resgatar o próprio Israel. Porque infelizmente nós vemos muitos discípulos de Yeshua que
dão um péssimo testemunho. Se o corpo de Yeshua está doente, um corpo doente não conseguirá resgatar outras pessoas, não conseguirá nem resgatar Israel. Nós precisamos curar primeiro Guf HaMashiach, o corpo do Mashiach. Precisamos ser curados para depois levarmos a fórmula da cura para outras pessoas. Precisamos vencer essa guerra. E Yetzer Hará é tão estrategista que ela não se apresenta para você que quer servir ao Eterno. Ela muitas vezes não vai se apresentar dizendo assim: ah, eu quero que você peque. Porque se você serve ao Eterno e você ouvir assim, ó, cometa um pecado, provavelmente isso vai te criar uma certa resistência. Então Yetzer Hará muitas vezes se apresenta para você dando, entre aspas, bons conselhos. Olha, seria muito bom que você fizesse isso. Olha, é correto você fazer isso. Não tem problema nenhum. Não há nada demais. Ah, isso é justo. Isso é bom. Isso é correto. Você não pode ser tão radical. Hashem quer que você faça isso. Vejam, eu já vi líderes de judaísmo messiânico, o camarada casado, e daí o cara fala: ah, não, eu gostei de uma outra mulher, mas por quê? Ah, porque minha mulher, às vezes é isso, é aquilo. O camarada começa a criar várias desculpas para fundamentar um ato futuro de adultério. Quando ele adultera, ele está convencido de que ele fez algo correto. Aí ele se separa da mulher e ele acha que aquilo ali agradou a Hashem. Porque Yetzer Hará não vai falar: olha, estou te chamando aí para adulterar, cometer pecado e para o Guerrinom. Yetzer Hará não vai fazer isso. Vai começar a criar situações para te convencer que o pecado é algo bom, que o pecado é algo justo, é agradável, e vai te criar uma série de justificativas para isso. Uma das grandes estratégias e armadilhas de Hassatan também para o final dos tempos, e isso um dia eu estava conversando com a minha esposa, e ela que me ensinou isso, e estou dando crédito a ela, que a Hassatan tem uma armadilha que é a mais poderosa de todas para o final dos tempos. Qual seja? Hassatan não vai te chamar para pecar, porque se você quer servir o Eterno, você não vai ser bobo e nem trouxa de cair, apesar de existirem muitos trouxas, mas em regra muita gente não vai cair. Mas o que Hassatan vai fazer? Hassatan vai te chamar para fazer as coisas de Hashem. Hassatan vai falar: venha estudar a Torá. Pô, isso é de Hashem. Venha para a sinagoga. Isso é de Hashem. Venha orar. Ué, por que Hassatan está mandando você fazer tudo isso? Porque ele vai usar as coisas de Hashem, mas ele vai tirar o teu foco. Vou dar um exemplo. O nosso foco é amor ao próximo, é tzedakah, gemilut chassadim. Ele vai te ocupar tanto com as coisas de Hashem que você não faz tzedakah, você não faz gemilut chassadim, e aí você perdeu o foco. Às vezes você vai estar tão preocupado com um serviço litúrgico, mecânico e frio, que você perdeu a presença do Eterno. Já citei aqui várias vezes um líder messiânico falando: eu cumpro toda a liturgia de Sidur, tal, mas eu não sinto a presença de Hashem. Ou seja, o que é Hassatan? Ele vai te colocar para fazer o serviço do Sidur, que é algo até bom, mas ele vai criar situações que aquilo que é bom se tornou ruim. Você se ocupa com as coisas de Hashem, mas você não se ocupa em Ruach, no espírito.
Você ora 3 vezes ao dia, mas de forma mecânica, de forma fria. Frieza espiritual. Você estuda a palavra, mas aquela palavra é letra. Você não tem espiritualidade. Você pode ir à sinagoga, mas você é um morto-vivo, é uma camarada frio espiritualmente. Então, uma armadilha de Satã será te estimular a fazer as coisas de Hashem, mas distorcer o foco. Aí você vai falar, eu estudo a Torá, eu vou à sinagoga, eu leio o Sidur, eu faço orações. Você vai jurar que você é um camarada de Hashem, mas você está indo a passos largos para o Guerrinom. E Yeshua escreveu isso. Na parábola do bom samaritano, passou um cohen, um sacerdote, que era um líder religioso e não fez nada. Passou um Levi, que também não fez nada, foi fazer um samaritano, ou seja, o samaritano que era visto com maus olhos, ele teve o foco em Gemilut Hassadim. O foco dele estava certo. Os religiosos, eu fico imaginando o cohen, o sacerdote, devia falar, não, eu estou indo estudar a Torá, eu estou indo fazer uma oração, não vou ajudar não, porque eu estou indo fazer as coisas de Hashem. O Levi, também não estou preocupado em fazer isso. Provavelmente eles estavam preocupados com coisas de Hashem, mas eles perderam o foco. A estratégia de Satã para o final dos tempos é: trabalhe para Hashem, ore, estude, faça as coisas, mas ele vai te botar para fazer da forma errada, distorcendo o foco. E aí, em vez de ir para o caminho da vida, você erra a trilha, erra a placa e vai para o caminho de morte. Uma outra condição para a era messiânica de que fala o rabino Emmanuel Chorret é fé, emuná. Emuná, fé, confiança, fidelidade. Não há possibilidade de alguém servir a Hashem sem emuná. Abacuc 2,4, um texto clássico, Vetzadik beemunato irie. E o tzadik, o justo, pela sua emuná viverá. A nossa vida tem que ser por meio de emuná, de fé, de fidelidade, de confiança, de obediência. Não há vida espiritual sem emuná. Metsudot explica que o tzadik vive com uma emuná firme, constante, inabalável. E ele sabe que tudo o que ocorre vem de Hashem. E continua Metsudot. O tzadik não atribui crédito aos seus próprios méritos ou à sua própria força pelo sucesso. O tzadik, primeira coisa, ele sabe que tudo vem de Hashem. Eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou passando por problemas. Por quê? Porque Hashem está permitindo que você viva assim. Eu estou vivendo momentos terríveis. Isso é emuná, é saber, eu estou passando por isso porque Hashem, que está no controle de tudo, ele autorizou eu passar por tudo isso. E você sabe que até os momentos ruins, eles estão controlados por Hashem. E quando você conquista coisas maravilhosas, o tzadik que vive pela emuná não vai falar, não, eu tenho isso, porque eu sou um tzadik, eu tenho mérito, eu tenho crédito no céu, e daí eu estou ganhando. Não é? Como, né, um camarada aí da televisão, se eu tenho crédito... O tzadik, ele reconhece que você não tem crédito nenhum, ainda que seja pelo teu sucesso. Isso, de acordo com o Metsudot, é emuná, é uma confiança absoluta em Hashem, que ele vai prover todas as coisas e até o que é bom não vem da minha força, não vem da minha mão, não vem do meu intelecto, vem de Hashem. O Maharal de Praga, ele diz que emuná significa que a pessoa se rende
totalmente a Hashem e coloca a sua total confiança nele e não se desvia dos seus caminhos. Uma confiança total em todos os momentos da vida. E eu não vou me desviar. Por isso que Ivrim, Hebreus 11:6, fala que sem emuná, ninguém pode agradar a Elohim. A Hashem, a emuná, gente, tem que ser o foco da nossa existência. É interessante que o judaísmo, às vezes, não fica enfatizando tanto emuná. A Brit Hadashá é emuná direto. Um dos grupos racídicos que mais falam sobre emuná é o Breslov, por conta do Rabino Nachman, que enfatizou a mesma coisa da Brit Hadashá. Não tem como alguém viver sem emuná. O tzadik, ele vai viver pela emuná. Sem emuná, nós não traremos a era messiânica. Porque eu conheço muitas pessoas que servem a Hashem, mas no primeiro vendaval, na primeira dificuldade, ela vai e termina jogando a toalha. É o que Yeshua falou na parábola do semeador. A semente caiu nos espinhos. Aí vieram as dificuldades, as lutas, as tribulações, as adversidades, e ela terminou o quê? Morrendo. E Yeshua mesmo falou que tem gente que ouve a palavra, que é a Torá, a semente começa a crescer, mas existirão coisas que farão você desistir. Quem vive por emuná, vive numa escala que tudo veio de Hashem, até as coisas negativas em minha vida. Uma outra condição para sairmos, todas essas condições que eu falei, fortaleza, controlar Yetzer Hará, emuná, e a que eu vou falar agora, o Rabino Manuel Shorreto do Rabado fala que Israel conquistou isso e Israel teve isso e com isso conseguiu sair do Egito. E ele faz um paralelo, se eles manifestaram isso para sair do Egito, nós temos que ter isso para chegarmos à era messiânica. Então ele faz um paralelo. Essas condições estavam presentes no Egito, essas condições têm que estar presentes em nossas vidas. E uma terceira condição que ele fala que houve no Egito e nós temos que desenvolver, que é muito difícil, parece fácil, mas não é, Mesirat Nefesh, autossacrifício. Mesirat Nefesh é você entregar. Mesirat Nefesh literalmente significa entrega da Nefesh, entrega da alma, entrega da vida. É você entregar a sua própria vida a Hashem, ainda que te custe o que você tem de mais precioso, que é a sua própria vida. Em outras palavras, você tem que estar disposto a morrer por Hashem. Há pessoas que às vezes não fazem alguma coisa, eu não cumpri isso da Torá porque eu não quis acordar 10 minutos mais cedo. Ou seja, você não quis sacrificar 10 minutos do seu sono. Eu não li a Torá por conta disso. As pessoas dão desculpas por coisas pequenas. Quem pratica Mesirat Nefesh fala, Hashem, eu vou até o final, ainda que tu peças a minha própria vida, eu entrego a minha vida para ti. Vejam só, Yitzhak foi um exemplo de entregar a sua própria vida, pois ele seria sacrificado por Avraham. E Yeshua praticou Mesirat Nefesh, Yohanan 15:13. Não existe amor maior do que este, alguém dar a vida por causa dos seus amigos. Isso é Mesirat Nefesh, é entregar a vida. Agora pensem comigo, o Talmid é maior do que o seu rabino? Não. Se Yeshua, que é o nosso rabino, ele entregou a sua vida, nós devemos também fazer o mesmo. E às vezes tem gente que não quer sacrificar nada, ou sacrificar migalhas para Hashem. Hashem não se contenta com migalhas. Hashem, ele quer tudo de nós, ainda que seja a nossa própria vida.
nós temos que aprender com os nossos irmãos cristãos. Há uma história de jovens moravianos que eles iam fazer uma missão, seriam missionários na África. E daí era um lugar que escravizavam pessoas. Eles eram pessoas muito ricas, europeus, eram moravianos muito ricos, e eles falaram, olha, mas se vocês forem para lá, vão escravizar vocês. Eles falaram, uau, nós tivemos uma ideia, nós vamos virar escravos, vejam, europeus brancos e ricos, nós vamos virar escravos, e daí vão nos mandar para a África. Nós trabalharemos como escravos, e assim nós poderemos pregar para outros escravos. E daí perguntaram para eles, vocês estão loucos? Vocês estão entregando as suas próprias vidas. Vocês destruirão as suas próprias vidas. E daí eles falaram para aquelas pessoas, isso até fizeram uma música com base na frase deles. E eles falaram que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício através de mim. Que o cordeiro receba a recompensa do seu através de mim. Isso é Mesirat Nefesh. É entregar tudo. Pô, você vai virar escravo, mas eu vou, e que nós possamos sair daqui refletindo, será que o que eu estou dando para Hashem? Eu estou dando migalhas? Ou eu estou dando tudo? Tudo. Hashem não quer migalhas. Vejam, a era Kefá, 2 Pedro 3,12, ele fala que nós devemos esperar e nós devemos apressar a era messiânica. A era messiânica pode ser apressada. Eu já falei várias vezes, mas eu gosto de repetir. Isso é um conceito rabínico. A era messiânica não chega por incompetência nossa. E Kefá falou, nós temos que esperar, mas apressar. Muitos cristãos às vezes não entendem. E, né, tem placas aqui no centro da cidade do Rio, né? Jesus Cristo voltará. Aí eu já vi, tem gente até que às vezes fica falando, ué, mas por que ele não voltou? E muitos cristãos até não entendem. Não voltou por nossa culpa. O dia que nós tivermos as condições espirituais de Israel para sair do Egito, nós traremos a era messiânica. Agora vejam só, e tem até ali um texto interessante da Torá, chamou Êxodo 12, 23. Bem, quer dizer, esse é um outro que eu vou ler depois. Esse é um outro. Não é esse, né? 12, 23, é esse. Está escrito, Ve'avar Adonai lingof et Mitzrayim verá et Hadan al Hamashkof ve'al Shetei Hamezuzot ufassar Adonai al Hapetar velo iten Hamashrit lavo el Bateiren lingof. E passará Adonai para ferir o Egito. E verá o sangue no batente, no lintel e nos umbrais. E passará Adonai sobre a entrada da porta. E não dará o destruidor para vir sobre as vossas casas para ferir. Ali em amarelo está destruidor em português, que é Hamashrit. Hamashrit, o destruidor. A questão é, quem é o destruidor? Existem várias opiniões rabínicas, mas uma opinião de Ramban, Moshe ben Nachman, da Haggadah de Pessah, do Rabino Nachman e outros, eles falam que esse destruidor é o próprio Eterno. Por quê? Porque em Êxodo 12, 12, o Eterno diz assim, porque naquela noite eu passarei
pela terra do Egito, e eu ferirei todos os primogênitos. Então chamou Êxodo 12:12. O Eterno está dizendo que ele que vai passar e ele quem vai matar. Então, com base nesse texto, o Ramban, o Moshe Ben Nachman, né, a Haggadah de Pessah, e vários rabinos falam que o destruidor que vai destruir os primogênitos, às vezes a pessoa acha que é o diabo, Satanás. Não, o destruidor é o próprio Eterno que se apresenta como destruidor. Agora vejam só, numa outra tela, a palavra mashrit, destruidor, ela é muito parecida com a palavra Mashiach. O Rabino Yitzhak Shapira, ele até faz essa conexão. Mashrit, destruidor, e Mashiach são palavras muito parecidas. Você lê ali que só existe uma diferença, que é a letra Tav. Mashiach, se eu colocar a letra Tav, vira Mashrit, o destruidor. Ou seja, se quem feriu os primogênitos do Egito foi Hashem, chamou Êxodo 12:12, e os rabinos confirmam, então vejam só, quem executa o julgamento de Hashem é Mashiach. Mashiach é o agente de Hashem para julgar. Ele é Mashrit, ele é o destruidor. Isso daqui o Rabino Yitzhak Shapira pegou e eu aproveitei uma frase dele e eu vou desenvolver aqui hoje, que ele falou em 1 minuto, e nós vamos desenvolver aqui com várias e várias fontes. Vejam só, o Mashiach, ele é chamado por Hazal, pelos sábios, um dos nomes do Mashiach, é a outra tela, salvo engano, ele é chamado de Mashrit Ha'amin, o destruidor das nações. Mashrit Ha'amin significa o destruidor das nações, é um dos nomes do Mashiach. Então você não achou que tem ali, né? Bem, preste atenção, um dos nomes do Mashiach na literatura rabínica é Mashrit Ha'amin, o destruidor das nações. Por que o Mashiach é o destruidor das nações? Porque tanto Yehezkel quanto Zechariah, Ezequiel e Zacarias falaram da guerra de Gog e Magog, em que todas as nações se unirão para destruir Israel. Tentarão destruir Israel, e o Eterno vai intervir na guerra de Gog e Magog no final dos tempos e vai destruir todas as nações que se uniram contra Israel. Então o Eterno vai destruir, e a literatura rabínica diz, quem vai destruir as nações é Mashrit Ha'amin, o destruidor das nações. E o destruidor das nações não é outro senão Mashiach. Vejam só, no Êxodo em Pessah, o Mashiach destrói os primogênitos do Egito. O Mashiach vê o sangue aplicado nos umbrais da porta e passa por cima para poupar o povo de Israel. Isso que aconteceu no Egito vai repetir-se no final dos tempos. Eu não falei que Êxodo, de acordo com o Rabino Emanuel Chorret, é uma figura do que acontecerá no futuro. Repito, Êxodo, o destruidor passa e destrói os primogênitos do Egito. E ele protege Israel por conta do sangue nos umbrais da porta. No final dos tempos, o destruidor, que é Mashiach, o Mashrit, o destruidor, Mashiach, ele vai se apresentar e ele vai destruir as nações na guerra de Gog e Magog. Mas Israel, disseram os profetas, será salvo em Gog e Magog. A salvação de Israel no Egito é um retrato da salvação de Israel no final dos tempos. O Mashiach, Yeshua, em sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro.
o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Yohanan 1:29. Mas ele não volta como cordeiro, ele volta como Mashrit, como o destruidor das nações, o destruidor da grande Babilônia de Apocalipse, que embriaga os povos com idolatria, com prostituição, com imoralidade, com transgressão à Torá. Agora vejam uma coisa aqui passando de tela. Mashiach e Mashirit se escrevem da mesma maneira. Mashiach e Mashirit, a única diferença é a letra Tav. E aí em uma outra tela você pode ver uma citação do Talmud em Shabat 104a. Preste atenção. Mashiach, se você adicionar a letra Tav, vira Mashirit, o destruidor. Qual é o significado da letra Tav? Nós estudamos que Mashiach, se eu adicionar Tav, vira Mashirit. Qual é o sentido da letra Tav? Os rabinos no Talmud, em Shabat 104a, eles ensinam que a letra Tav significa Emet, significa verdade. Por quê? Porque na palavra Emet, que é verdade, você pode ver que a última letra de Emet, qual é a letra? O Tav. Então acompanha o raciocínio. Mashiach, se eu colocar a letra Tav, vira Mashrit, o destruidor, que é Mashiach. Agora, o que nós vamos estudar agora é por que a letra Tav. Qual é o significado secreto da letra Tav? A letra Tav, dizem os rabinos, significa Emet, verdade. Por quê? Porque em Emet, a última letra é a letra Tav. Agora, vejam só uma coisa interessante. Geralmente, as letras hebraicas possuem significados de palavras que começam com a mesma letra. E aqui eu falei que o significado de Tav é Emet, e Emet não começa com a letra Tav, começa com a letra o quê? Aleph. Estão entendendo? A lógica rabínica é que uma palavra significa uma letra significa uma palavra que começa com a mesma letra. Mas aqui, Tav significa Emet, que começa com a letra Aleph. Tinha que ser, pela lógica, uma palavra que também começasse com a letra o quê? Não, com a letra o quê? Tav. O significado da letra Tav deveria ser uma palavra que começa com a letra Tav. Mas não é. Por quê? Você está vendo ali que Tav está no final. A explicação é o seguinte: por que Tav? Tav não é verdade? A resposta é: tal o Tav está no final da palavra Emet para demonstrar o caráter da verdade. A verdade demora a aparecer, mas ao final ela irá triunfar. O Tav está no final, porque Tav é verdade, para demonstrar que a verdade, ela triunfará no final, mesmo que vivamos em um mundo de mentira. Então os rabinos explicam que a verdade, que é o Tav, está lá no final para demonstrar que nós vivemos em um mundo de mentira, em um mundo de ilusão, em um mundo que as pessoas estão no engano. Mas o que é o final? O final é a revelação completa. O final é a era messiânica. Aí sim, quando houver uma revelação completa, isso será no final. A verdade pode demorar a aparecer, mas ela vai triunfar, ela irá reinar. E Yeshua falou: Ani haderer verhaemet verhaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mashiach falou que ele é Emet, ele é a verdade. Então, nós
temos que captar a verdade que é Yeshua. Yeshua está oculto para muitas pessoas. Yeshua está oculto para muitos judeus, mas Tav está no final para demonstrar que ao final toda a verdade será revelada. A verdade que é Yeshua HaMashiach, ela se completará, e então Romanos 11, 26, todo Israel será salvo. Israel será salvo quando houver a revelação final. Então vejam, e nós temos que refletir sobre a posição da letra Tav. Quem não estuda hebraico não entende uma coisa. O alfabeto hebraico é um alfabeto espiritual. Então, as palavras, o significado e até a posição das letras possuem significados espirituais. Vejam só, a letra Tav está no final também para nos ensinar que a essência da verdade, ela está no fim. A nossa vida espiritual é uma longa jornada. Muitas vezes, e muitos de vocês, estavam no engano. A tua vida inteira foi no engano, no engano. Aí, ao final, chega Tav, ao final chega a verdade. Ou seja, o Tav está no final para mostrar que às vezes você está no engano, você está sendo iludido muito tempo. Mas a verdade, ela nem sempre vai aparecer no início. A verdade, ela está reservada para o final. A verdade é uma revelação contínua. E a revelação de Yeshua, ela é o nosso foco. Muitas pessoas vêm para o judaísmo messiânico nazareno, não importa o nome, creem em Yeshua, mas depois perdem o foco, que Yeshua é a manifestação plena da verdade. Eu amo estudar o Talmud, o Midrash, literatura rabínica, eu amo estudar obras rabínicas, mas a verdade é Yeshua. Se houver alguma coisa que quer tirar Yeshua do foco, isso é mentira. Isso nós não podemos perder o foco. Repito, o judaísmo só se torna verdadeiramente espiritual e elevado quando Yeshua é entronizado. E depois nós vamos ver isso à luz do alfabeto hebraico, porque pela posição das letras nós veremos isso. Agora passe um quadro aqui que nós vamos ver uma coisa interessante. Verdade em hebraico é Emet. Mentira é Sheker. Vocês estão vendo ali. Olhem só que interessante. No alfabeto hebraico, a última letra é Tav. E nós vemos que Tav significa o quê? Verdade. A letra que antecede Tav no alfabeto hebraico é o Shin, que é a letra de Sheker, mentira. Então, a letra Shin antecede a letra Tav. E Shin forma a palavra Sheker, que é mentira. Então eu tenho Aleph, Bet, Gimel, Dalet, eu vou seguindo o alfabeto. Depois eu tenho Shin, que também que vem Sheker, mentira. Só que depois de Shin vem qual letra? Tav, que é a letra da verdade. Isso é profundo. Depois da mentira vem o final, que é o quê? É a verdade. O alfabeto hebraico, ele termina selando a verdade. Você tem direito à verdade, que é a Torá. Infelizmente, por 2000 anos, e está sendo filmado, eu não estou generalizando, há cristãos sérios, honestos, mas durante 2000 anos falaram que Yeshua aboliu a Torá. Sheker, mentira. Mateus 5,17, ele fala que ele não aboliu.
Falaram que Yeshua substituiu o Shabat pelo domingo. Sheker, mentira. Falaram que no Antigo Testamento não havia graça. Sheker, mentira. Hoje a gente cantou aqui, Rodul Adonai Kitov, que Leolam rasdou. Rasdou é a sua graça. Isso é Sefer Tehillim, é Salmos. Salmos fala direto de graça. Como que não havia graça? Sheker, mentira. Falam que o cristianismo substituiu o judaísmo, que o judaísmo é maldito por Deus. Sheker, mentira. Fala-se que a igreja substituiu Israel. Teologia da substituição. Sheker, mentira. Vejam só, por 2000 anos, a mentira ligada à letra Shin tem prevalecido. Agora, depois do Shin, vem que letra? Tav. Agora chegou o final. Pega 100 anos atrás, não havia gente pregando Yeshua. Havia, mas não havia meios de comunicação, internet, Facebook, YouTube. Não havia essa pujança, essa força de Yeshua, de Torá, de Shabat, de Moedim, dos tempos designados, das festas. A mentira de Roma está sendo desfeita, está caindo por terra paulatinamente, porque nós estamos, o nosso momento histórico é Tav, nós estamos no final, um final em que toda a verdade ela será revelada. É o momento em que Roma vai cair. Apocalipse fala da cidade dos 7 montes, 7 colinas. Roma é a cidade das 7 colinas. Ali é a fonte da idolatria, da prostituição, de Avodazará, de todo o mal, da grande Babilônia. Isso vai cair por terra. E vejam só, Emet, verdade. Cada letra de Emet é composta de 2 pernas. Aleph, Men e Tav, 2 pernas. Sheker, que é mentira, se você olhar ali, cada letra de Sheker só tem uma perna só. Os nossos sábios falam que mentira, ela não tem apenas perna curta. A mentira, ela tem uma perna só. A mentira não sustenta, a mentira ela será derrubada. Você e eu e outros irmãos no mundo inteiro, nós temos essa missão, porque a verdade está sendo revelada. Shabat, Torá, Yeshua HaMashiach. O engano vai cair por terra. As pessoas têm direito à verdade. O Tikunei Zohar fala que a verdade nem tem pé, ou seja, é como não tem pé, a gente corta a perna e vai cair, gente. E o Maharal de Praga fala que a verdade, ela é permanente e ela é estável. Não sei se vocês estão entendendo, e a nossa missão aqui na Beit, nós temos uma missão de propagar Torá e Mashiach. Apocalipse, depois eu vou citar um texto, fala que o dragão se ira com quem cumpre Torá e quem testemunha Yeshua HaMashiach. Isso que causa, se você só crê em Yeshua e não quer nada da Torá, o dragão está rindo de você. Você crê em Yeshua, não quer nada de Torá. E se você quer Torá e não quer Yeshua, isso não incomoda o dragão, Hassatan. Mas quem cumpre Torá e tem Mashiach, isso sim causa a ira de Hashem. Nós vivemos momentos emocionantes do final dos tempos. A ira de que eu falei? A ira do dragão, desculpem. A ira do dragão. Vejam só. O dragão, Satanás está irado contra quem cumpre Torá e tem testemunho de Yeshua. Nós temos uma missão importantíssima e muitos às vezes não se deram conta que nossa missão é levar uma verdade que estava só oculta. Lembra que eu falei, alfabeto hebraico eu tinha Shin e Tav. Shin, mentira, e agora eu estou no momento de Tav. Por quê? Vejam só, um paralelo.
Antes da eletricidade, o mundo era outro. Não havia carro, não havia eletrodomésticos, não havia luz. Você imagina hoje um mundo sem eletricidade? O mundo não tinha relógio, celular, computador, avião, não tinha nada. A eletricidade mudou o mundo. Quando descobriram a eletricidade, houve uma revolução. Quando descobriram a eletricidade, houve uma revolução. Mas vejam só, a eletricidade sempre existiu. A eletricidade não foi criada. Ela sempre esteve no mundo. Só que as pessoas não perceberam que ela existia. Quando descobriram que ela existe, houve uma mudança total no mundo. A mesma coisa é a verdade. A verdade existe no mundo, mas as pessoas não se deram conta. Quando as pessoas se derem conta da verdade, nós teremos uma revolução, tal como quando se deram conta que a eletricidade sempre esteve aí. E a nossa missão é revelar essa verdade, tal como a eletricidade, nós descobrimos que ela existia. O Maharaj Praga, ele compara a verdade ao sol. Ele diz que o sol ilumina a todos sem se desviar da sua órbita. O sol ilumina sem se desviar da sua órbita. E ele fala o seguinte: quem está firmado na verdade não pode se desviar nem um pouquinho. Não queira viver a verdade e também ter um pouquinho de mentira. Quem se desviar um pouquinho, você já termina perdendo toda a verdade. Um exemplo meu é a nota falsa de dinheiro. Uma nota falsa, ela é igualzinha a uma nota verdadeira. Ela é igual, mas ela tem um detalhezinho diferente. 1% às vezes ela é diferente, mas 1% da nota falsa faz com que ela seja totalmente o quê? Falsa. 1% da nota falsa, ela é toda falsa. Assim é o mundo espiritual e a palavra de Hashem. Se você tem a verdade, mas se você tem 1% de falsidade, tudo aquilo ali será o quê? Falso. E, infelizmente, muitas doutrinas teológicas têm coisas verdadeiras, mas depois entra a pitada do falso. Tudo aquilo ali se torna o quê? Maligno. Uma coisa é o judaísmo, que tem muita coisa boa, mas aí o sujeito vai e começa a ensinar, não todos, mas aí alguém começa a ensinar reencarnação, que é falso. O que vai acontecer? Tudo aquilo ali, aquele arcabouço daquela pessoa, será falso, será maligno. Ah, mas o fulano de tal ensina muita coisa boa. Mas repito, se eu te der uma nota aí de R$100 com um detalhe diferente, eu vou falar, não, essa nota é igualzinha, só tem um detalhe que é diferente, toma aí para você. Você não vai querer. Então é engraçado, se você vai num mercado e o cara, vou te dar de troco uma nota de R$100, aceite, Wilson. Ela só tem um detalhe diferente, ela é falsa, mas ela é parecidona com a verdadeira. Você não vai querer. Você fala, não, peraí. Aí o comerciante fala, não, mas ela é igualzinha, só tem um detalhe, aceita. Você não quer. Eu não entendo por que em doutrinas teológicas o camarada recebe ensinamentos corretos e ali é enxertado engano, é enxertado erro. E ele fala, não, mas isso eu recebo. Um exemplo de reencarnação de doutrina maligna e daria outros exemplos. Tudo aquilo cai por terra, tudo é falso. Uma outra coisa interessante passando é o seguinte: a palavra emet, se eu tirar da palavra emet a letra Aleph,
isso gera a palavra met, que é morte. Emet, verdade. Se eu tirar o Aleph, vira met, que é morte. Os rabinos nos ensinam o seguinte: a verdade, se você tirar uma coisinha dela, e aqui eu tirei o Aleph, se você tirar uma coisinha dela, ela se torna uma doutrina de morte. Ou você se firma na verdade para te dar vida, mas se eu tirar alguma coisa, ainda que seja pequenina da verdade, eu tirei o Aleph, emet, sem o Aleph vira met, vira morte. Isso é uma doutrina de morte. Quê? Sim, e o Aleph também representa uma das letras sagradas que representa o eterno. Uma coisa interessante também é o seguinte: desde que Hashem criou o homem, ele criou o universo pautado na verdade. Passando aqui, eu vou colocar Gênesis 1:1, Bereshit, Gênesis 1:1, para mostrar que desde que o Eterno criou o universo, a verdade estava codificada. O primeiro verso da Torá é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Se eu pegar as três primeiras palavras, Bereshit, no princípio, bara, criou, e Elohim, Deus, ali está em amarelo. Se eu pegar a última letra das três primeiras palavras, eu tenho a primeira letra Tav, a segunda Aleph e a terceira Men. Se eu permutar, eu formo a palavra o quê? Emet, verdade. Os nossos sábios, o que eles querem nos ensinar? Isso consta em Shabat 55a, no Talmud. O Eterno, ele selou a criação com a verdade. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nós sabemos que Yohanan 1:1, João 1:1 fala Bereshit hayah hadavar ve'hadavar hayah im Elohim ve'Elohim hayah hadavar. No princípio era a palavra estava com Elohim e Elohim era a palavra. Nós sabemos que o Eterno criou tudo por meio da palavra. E quem é a palavra? Yeshua. E Yohanan 1 usa Bereshit também. Nós mostramos aí que a palavra de Hashem já estava com um selo. O Talmud em Shabat 55a fala que a verdade é um selo ou uma assinatura de Hashem. O Eterno assina, ele tem um selo, como uma estampa. A estampa dele, ou assinatura, é a verdade que está no mundo. Mas não só no mundo. Hashem criou o homem para viver também pela verdade. A próxima tela é Bereshit, Gênesis 2:3. Está escrito assim: Vai varer Elohim et Yon Hashevi, vai kadesh oto ki vo shavat mikol melarto asher bara Elohim la asot. A tradução: E abençoou Elohim o dia sétimo, o Shabat, e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra. E aí vem assim, as três palavras finais. Bara Elohim la asot. Bara, criou. Elohim, Deus. E la asot, para fazer. Eu coloquei ali intercalado o homem, e eu vou explicar por quê. Alguns rabinos falam que o Eterno criou o homem para fazer. E eu vou explicar fazer o quê. Mas antes de explicar o homem para fazer, isso não está escrito o homem, mas isso é uma interpretação rabínica. Mas as três últimas palavras, Bara, Elohim, Lassot, ali está em amarelo, Bara, a última letra, Aleph, Elohim, a última letra, Men, La, Asot, a última letra, Tav, que formam que palavra? Emet, verdade.
Ali, se eu permutar, forma verdade, mostrando que em toda a criação o Eterno está colocando um selo, uma assinatura que é a verdade. Porque alguns rabinos, como o rabino Aaron Raskin, fala que o Eterno criou o homem para fazer. Fazer o quê? Fazer a vontade de Hashem. Fazer a verdade, que é cumprir Torá e Mitzvot. O Eterno cria o homem, não é assim, eu fui criado para viver. Eu fui criado para existir. Você foi criado para la'asot, para fazer. Por isso que a nossa Keilah tem que ser marcada pela ação e não pela omissão. Você não foi criado para ficar sentado. Você não foi criado para ouvir apenas. Você não foi criado para ficar estático. La'asot, para fazer a vontade de Hashem. E ali tem as 3 letras para fazer emet, para fazer a verdade. E nós sabemos que quem é verdade é Mashiach. Mashiach é o caminho, a verdade e a vida. Nir haderech ve'haemet. Eu sou o caminho, a verdade, ve'ha'chaim e a vida. Cumprir ensinamentos de Mashiach é manifestar, é fazer. Cumprir ensinamentos de Mashiach é fazer a vontade de Hashem aqui no mundo. O rabino Aaron Raskin fala que o nosso propósito é cumprir Torá, é cumprir mitzvot, é tornarmos o mundo um lugar melhor para se viver. E esse rabino Aaron Raskin diz, como que eu torno o mundo melhor? Sabe quando? Quando eu trago Deus ao mundo. E trazer Deus ao mundo significa trazer a verdade. Porque Deus, Ele é a própria verdade. Lembra que eu falei que Tav é a última letra do alfabeto hebraico? Que fecha o alfabeto? E Yeshua, ele não disse, eu sou o alfa e o ômega, porque Yeshua não era grego. Ele falou, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 12, 13. Ele é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, que representa Hashem, e é o Tav, que é a verdade. O alfabeto hebraico, que é a palavra, o mundo foi criado pela palavra, o mundo foi criado pelo alfabeto hebraico, ele é a palavra permeando todo mundo, todo o universo. O Aleph é a letra, não é letra Revi, não é, Alessandra? Revi é uma letra sagrada que está ligada ao nome santo de Hashem. El, Deus, começa com Aleph, Elohim, Aleph. O Adonai, não o Yud Revav, se eu escrever Adonai, começa com Aleph. Então, o Aleph é uma letra sagrada. Então, Yeshua é o Aleph. Aleph é Hashem. E o Tav, ele é a verdade. O mundo começa com Hashem e ele é selado com a verdade. Agora, vejam só, passando, eu não sei, está aí já no quadro, a letra do meio de Emet, que é a verdade, é a letra Men. Men. Nós aprendemos 2 lições daí. A primeira lição é a seguinte: Sheker, que é mentira, Sheker é composta de Shin, o do Kof e do Resh. Shin, Kof e Resh, Sheker é mentira, são 3 letras que estão coladas no alfabeto hebraico. Se você escrever o alfabeto hebraico, essas letras estão juntas. A letra mentira, Sheker, são 3 letras que são juntas no alfabeto hebraico. Por outro lado, a palavra Emet, que é verdade, é a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. É a letra Men, que é uma letra do meio do alfabeto hebraico. E a letra Tav, que é uma letra final do alfabeto hebraico. Vejam, a mentira são 3 letrinhas juntas. E Emet, que é verdade, a letra do princípio, do meio e do fim. Os rabinos explicam o seguinte: a mentira, ela está unida.
porque ela, de uma certa forma, ela está enganando e prevalecendo no mundo. Mas a mentira, ela está unida, ela está juntinha. Mas a verdade vai prevalecer, porque a verdade sempre será verdade. No princípio, Aleph. No meio, Men. E no final, Tav. A verdade, ela é genuína no princípio, no meio e também o que? No final. E no meio da letra Emet, verdade, nós temos a letra Men. Men da palavra Meler, que é rei. E Men também dá a palavra Mashiach, para mostrar que no meio da verdade, o centro da verdade, que também é o centro do alfabeto hebraico, letra Men, o centro de tudo, quem está? O Meler, o rei. Quem está? Mashiach. Mashiach é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da nossa existência. Uma prova de que o rei é Mashiach, o Talmud em Sanhedrin 99a faz uma pergunta: quem é o rei único? Meler Meyuhad. Quem é o rei? É uma pergunta. Quem é o rei único? Meler Meyuhad. E a resposta é: este é o rei Messias. O rei é o Messias, e rei é Meler com Men, e Mashiach é o Messias também com Men. Ele é o foco. Tem que ser Yeshua o foco da nossa existência. Então vejam só, a letra Tav, ela está ligada à verdade. Está ligada também ao selo, à assinatura de Hashem para criar o universo. O selo, a assinatura de Hashem para criar o homem, para fazer mitzvot, para cumprir Torá, para fazer a verdade aqui na terra. E a marca Tav, ela também tem um último sentido, que é o tópico final para nós encerrarmos. Em Yehezkel Hanavi, no profeta Ezequiel, capítulo 9, Hashem fala para o Malach, o anjo, e é o anjo, né, a literatura rabínica disserta, o anjo Gabriel, para ele fazer uma marca na testa dos habitantes de Jerusalém. E algumas traduções colocam assim: faça uma marca na testa dos habitantes de Jerusalém. Só que no texto em hebraico está escrito: faça um tav. Faça um tav. E daí as traduções botam uma marca, um símbolo, mas no hebraico está escrito: faça um tav, que é a letra tav. Faça um tav na testa dos habitantes. E daí o Talmud, em Shabat 55a, explica essa passagem. Aí os rabinos comentando Ezequiel 9, dizendo que o Eterno queria destruir Jerusalém, porque havia muitos ímpios, mas havia justos. Então o que o Talmud explica? Que o Eterno faz o seguinte, ele diz assim: eu vou marcar a testa dos meus servos com a letra Tav em tinta. Pode colocar até a próxima tela, isso. Eu vou marcar com tinta os justos com a letra Tav. Mas os Rechaim, os ímpios, eu vou marcar o Tav escrito em sangue. Então vejam só, os justos vão levar a letra Tav na testa em tinta. E os Rechaim, os ímpios, vão levar a letra Tav marcada com sangue, os ímpios com sangue. Por quê? O ímpio que leva a marca de sangue significa assim, condenação. O Eterno iria destruir Jerusalém. Então ele fala: quem tiver com a marca de tinta será salvo.
quem estiver com a marca de sangue, que é o ímpio, será o quê? Condenado, será punido. Sangue, sentido de punição. E por que a letra Tav é escolhida para marcar o ímpio com sangue e o tzadik, o justo, com tinta? Por quê? Porque a letra Tav que está ali dá a palavra Tirie, que significa tu viverás. Para o justo, Hashem fala, tu viverás. Mas Tav também dá Tamut, tu morrerás, para o ímpio. Então a letra Tav é Tirie, tu viverás, para o justo, e também Tamut, tu morrerás, para o ímpio. A mesma letra Tav, ela é usada para decretar o destino dos justos e o destino dos ímpios. Então, os rabinos falam que a letra Tav, ela é a letra que representa a marca de Hashem para salvar e para o quê? Condenar. Todo o pensamento judaico diz que a marca gira em torno dessa letra. E hoje é um assunto muito longo, eu não vou me estender, mas um dia eu pretendo fazer um shiur. Só que esse shiur é importante porque agora aí tu vai cair a ficha. A marca da besta, lendo em hebraico e fazendo a gemátria do 666, está conectado a isso. A Ezequiel 9, isso é gemátria, o 666 é uma gemátria ligada a isso, porque tem a ver com marca. Vejam, quando Yohanan, eu já falei, Yohanan escreveu em nível Sod, já tinha um pensamento judaico que o Tav é o sinal de condenação e o sinal de vida. Por isso que Apocalipse fala que o Eterno ia dar uma marca aos seus servos, que é onde? Na mão e na testa, e uma marca para os ímpios, na mão e na testa, que é o que está em Ezequiel 9, comentado pelo Talmud. O que o Talmud vai explicar tem muita pertinência. E daí quando você pega o Apocalipse para ler em hebraico, você vai falar, caramba, é óbvio 666. Só que um dia eu vou explicar, hoje não dá, porque é muito longo, mas esse é um conhecimento de que eu chamo introdutório, propedêutico, porque você tem que entender que o Tav é a marca, o selo da salvação dos justos e também da condenação dos ímpios. Então, que nós possamos nos apegar à marca de Hashem. Eu concluo com essa reflexão. A marca de Hashem é Emet, é a verdade é o selo, a verdade é a assinatura, a verdade é Yeshua HaMashiach, o único que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode chegar a Hashem sem Yeshua, e nós temos que ter essa marca. Não podemos viver em sheker, em mentira, porque a mentira tem perna curta, a mentira tem uma perna só, que ela vai cair por terra. Temos que nos firmar em Emet, na verdade, que tem duas pernas, Aleph, Men e Tav. Emet é a verdade com a letra Men, que dá Melech, rei, que dá Mashiach, e Men é a letra do meio do alfabeto hebraico, para mostrar que Melech, Mashiach, é o centro, é o foco da nossa vida. A grande batalha espiritual do final dos tempos, e quando falar sobre marca da besta, nós veremos isso, é uma luta pela verdade. Nós veremos que a marca da besta versus a marca de Hashem é a marca da mentira, do engano, da falsidade, versus a marca de Hashem. Aí você vai entender que é óbvio que a marca de Satanás está ligada à mentira, porque próprio Yeshua HaMashiach falou que ele é o pai de quem? De Sheker. Ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, a marca dele é a mentira. E a marca de Hashem é o Tav, é a verdade. Que nós, gente, não sejamos enganados com doutrinas,
com heresias. Yetzer Hará, concluo fazendo essa reflexão. Yetzer Hará quer te convencer que o que você vai fazer é bom, quer justificar o teu pecado. Yetzer Hará quer te levar a pecar, como eu falei antes, não dizendo, eu estou te levando para o pecado. Não, ela não é boba, Yetzer Hará. Yetzer Hará quer te convencer que aquilo ali é algo bom, que aquilo ali é algo justo, que você deve fazer aquilo. A mentira se apresenta como algo correto, bom e justo. A mentira se apresenta com uma roupa da verdade, mas na verdade ela não passa de uma grande mentira. E essa é a batalha espiritual que todos nós estamos vivendo. Esta é a luta que todos nós estamos travando hoje até o final das nossas vidas. É uma batalha contra Yetzer Hará. É uma batalha da verdade contra a mentira. Repito, gente, que você saia daqui gravando isso. A verdade, se eu tirar uma coisinha dela, ela se torna mentira. E eu conheço muita gente que perdeu um pedacinho da verdade e daí ela caiu em toda a mentira, em todo o engano. E como nós vimos aqui, emet, verdade, se eu tirar o aleph, vira met, vira morte, vira um caminho de condenação. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.